Olá para vocês que nos acompanham ao vivo pelo Instagram e quem nos assistirá na sequência também. Eu sou a Amanda Quintiliani e está começando o Ponto de Vista, o podcast do Portal Gerais. E hoje a gente recebe o presidente do PT, do diretório aqui de Divinópolis, Manuel Cordeiro. Manuel Cordeiro, seja bem-vindo. Mano, eu que agradeço o convite, né, aos seus ouvintes e navegadores pela internet, né? Estamos à disposição aí para esse bate-papo aqui no podcast. Manuel, e o assunto para a gente começar não pode ser outro, a não ser o hospital regional. Ontem o ministro da Educação, Camilo Santana, ele confirmou que o hospital regional será um hospital universitário. Para isso, o governo do estado fará a doação do prédio, assim que concluído, para o governo federal poder fazer o gerenciamento, né? O hospital regional, né? A gente acompanhou as negociações que houve e houveram vários atores importantes nesse processo, né? Um exemplo é a secretária de Finanças do PT, a Gleide Andrade, mas a gente também cita aqui a Lohana, que esteve inclusive com o presidente Lula durante a campanha, né? O ex-prefeito Demétrios, a Laís Soares, que é a presidente do PSD Mulher. Então, assim, são várias pessoas envolvidas nessas negociações há muito mais tempo, né? Então fica aquela dúvida, quem que é o pai, quem que é a mãe? Olha, Amanda, na verdade, se a gente fosse nominar aqui quem que é o pai ou a mãe dessa luta, dessa conquista, hoje expressada pelo ministro Camilo Santana, é o presidente Lula, eu não tenho dúvida, né? Na verdade, essa luta, de fato, como você citou, ela não é de agora, é de muito tempo. Você citou aí o fato que aconteceu na campanha presidencial, o presidente Lula, na época, candidato, ao lado do ex-prefeito Demétrios, da deputada estadual Lohana França e da Laís, ambas candidatas, né? E naquela ocasião o presidente fez um compromisso. Só que, na verdade, esse compromisso, ele precisava ser naturalmente concretizado. E para isso houve muitos outros fatos e acontecimentos. Eu lembro aqui com toda a clareza dessa história, que é fundamental que a gente elucide nesse momento, quando ocorreu, no mês de junho do ano passado, a morte de um estudante que estava no seu 12º período. Portanto, ele faltava receber o diploma. Isso em junho, em agosto, ele seria diplomado médico. E ocorreu um acidente em Pará de Minas, né? Ele estava fazendo a sua prática e lá se acidentou na van, junto com outros colegas, e teve morte encefálica. Este fato, eu não tenho dúvida, que foi aquele fato que deu um impulso maior, apesar de ser um fato triste, de comoção estudantil, né? Mas foi aquele momento em que a Gleide, inclusive, eu fui várias vezes com a Gleide em Brasília, haja visto também a participação efetiva da professora Érica, da professora Cristina, ambas da direção do campus UFSJ, campus Dona Lindu, e toda a movimentação estudantil dos professores. Quer dizer, esse fato para mim foi aquele determinante, que a partir daí houve engajamento dessa luta pelo hospital universitário, né? E nós já sabíamos que isso dependia de uma negociação lá na frente do presidente Lula com o governador Zema, né? Independente do prefeito, porque isso estava numa esfera superior ao município. Mas todos esses atores foram fundamentais para que isso acontecesse, né? Agora, é lamentável que o ministro Camilo Santana não tivesse o conhecimento de todo esse processo histórico, né? Ele poderia ter chamado a presidente do nosso partido, a Gleice Hoffmann, que com certeza tem conhecimento de toda a história, a Gleide Andrade, que está lá do lado do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Foram várias ações, inclusive com a EBSER, né? Quando a equipe técnica veio aqui em Divinópolis, a convite da Gleide, em parceria com a direção da UFSJ, com a professora Érica,
com o reitor Marcelo, lá de São João del Rei. Essa visita técnica é que foi, vamos dizer assim, aquela porta de a entrada e ao mesmo tempo de abertura para oficializar efetivamente a possibilidade do hospital se tornar um hospital universitário, né? Agora, o fato que ocorreu, a gente só lamenta, né? A gente, inclusive, tivemos uma nota pública, né, lamentando o episódio ocorrido, porque, no mínimo, ou faltou assessoria, né, do ministro, ou houve má-fé dos seus atores envolvidos, do próprio prefeito, do governador e do secretário de Estado, que oportunisticamente aproveitaram do ensejo de estar em Brasília, possivelmente pediram lá uma audiência em caráter de urgência, né? E lógico que o ministro não vai negar uma audiência com o governador, né? E o assunto foi colocado talvez na pauta, né? Assim, de uma maneira rápida, né? Então, a gente só tem a lamentar, né? E eu espero que o ministro Camilo Santana, de posse de todas as informações que estão circulando nas redes sociais, ele possa se pronunciar, né? E dar uma satisfação de fato. Mas o pai da criança, Amanda, chama-se presidente Lula. O ministro, ele chegou até a postar no Twitter, no X, né, o antigo Twitter, uma declaração mais genérica, não falando diretamente de Divinópolis, mas citando outros hospitais federais de Minas Gerais que devem receber também algum tipo de investimento para reforma, para ampliação. Então, assim, pela postagem dele, dá um pouco a entender que já era uma reunião programada, né, até porque o secretário estava presente, para tratar dessas questões, né? A gente não sabe se já estava programada também a presença do prefeito junto a essa reunião. Então, você já até antecipou um pouco, comentou aí sobre essa atitude do ministro, né, de ter faltado assessoria, mas qual que é o sentimento que fica o partido, né, fica para o partido em relação a tudo isso, ver que existe uma mobilização muito maior em torno de transformar o hospital regional em um hospital universitário, né? Inclusive com a presença de técnicos aqui na UFSJ. Ou seja, se houvesse a possibilidade distante disso acontecer, a gente não teria recebido a visita deles no ano passado aqui em Divinópolis. Então, qual que é esse sentimento que fica, Manuel? É um sentimento de, vamos dizer assim, lamentamos essa atitude do ministro, né? Até protestamos de uma maneira até educada, né? Até porque nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma relação de diplomacia, mas ao mesmo tempo de crítica. Se a gente não for capaz de fazer a crítica para que a gente possa melhorar as nossas ações, né? Porque, Amanda, o que o presidente Lula tem feito nesse país, o que o presidente Lula tem feito em Divinópolis, desde os seus 2 mandatos, o mandato da Dilma, depois interrompido pelo golpista Temer, né? Depois, com 4 anos de descaso, de desprezo à nossa cidade, né? Não é possível que a gente hoje não faça por mérito aquilo que o presidente tem feito em Divinópolis, né? E acho que é fundamental que isso seja colocado com toda clareza. E o ministro Camilo Santana é um ministro de boa conduta, de uma conduta ilibada, naturalmente, só que ele não podia, né, cometer esse agafe, por exemplo, político, né? Porque aqui na cidade a gente sabe que é uma disputa ferrenha, né? O bolsonarismo, ele é muito latente, bate muito no presidente Lula, né? Esses atores que estiveram lá com o Camilo Santana xingam o presidente Lula semanalmente. Por que o prefeito não xingou o presidente Lula de ladrão lá com o Camilo Santana? Né? Se ele tivesse coragem de falar aquilo que ele tem falado em rede social, ele e o irmão dele, os 2 irmãos, né? Que ele falasse lá. Vamos ver se ele teria coragem. Então, o ministro, ele não podia tomar essa atitude, novamente eu repito, sozinho, sem a direção do nosso partido lá. Nós temos uma bancada de deputados federais. São 9 deputados federais que estão lá. A Gleide Andrade está lá do lado.
do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, foi uma das pessoas que mais batalhou para que esse hospital universitário se concretizasse, né? E a luta ainda não para por aí, Amanda, né? Por que a EBSER está entrando? Porque ela é a única empresa brasileira de serviços hospitalares que tem competência. No Brasil, para você ter uma ideia, são 51 hospitais universitários, né? Ligados a 36 universidades federais. Dos 51, 41, a EBSER administra, com competência, porque tem o recurso do Ministério da Educação. Isso tudo a Gleide Andrade sabia e trabalhou para que isso se concretizasse. Não teria como o governo do estado gerir um hospital dessa natureza, até porque eles queriam colocar numa OS, uma organização social, que para nós não, o SUS ficaria à revelia, não teria aquilo que hoje está contemplado, 100% será SUS nesse hospital universitário. Sem contar com a produção intelectual, científica, que os estudantes poderão produzir, além de tratar o nosso povo aqui da região. São mais de 50 municípios que serão atendidos, né? Então, termino dizendo, lamentamos profundamente a atitude do ministro, e eu espero que ele tenha uma retratação, no mínimo, aos nossos parlamentares, à nossa direção nacional do PT, para que ele possa não cometer mais esse tipo de gafe. O Diretório Executiva Nacional, ela está por dentro desse fato, vai tomar alguma medida, né, provocar de alguma forma o ministro para que ele faça essa retratação, Manuel? Olha, eu não posso responder pela direção nacional. Nós vamos ter em breve a presença da companheira Gleide Andrade na nossa cidade. Possivelmente ela vai trazer algumas informações. Eu acredito que o ministro já deva ter feito contato com ela, né? Já saiu uma nota, inclusive, da Federação Brasil Esperança a nível estadual. Os 3 presidentes a nível estadual do PT, do PV e do PCdoB emitiram uma nota pública também, protestando, alertando que esse tipo de situação não pode acontecer. Por quê, Amanda? Eu digo o seguinte, repito, eu queria que alguém dos bolsonaristas ou alguém vinculado ao Zema, ao prefeito de Divinópolis, me explicasse e falasse uma obra estruturante, um serviço de qualidade que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro, em nossa cidade e na nossa região. Uma só, estruturante, né? Mas por que hoje ainda existe uma pesquisa que ainda não demonstra que tudo aquilo que o governo federal fez, a população reconhece? Porque nós estamos num embate constantemente. O presidente Lula falava para nós em dezembro do ano passado que esse processo eleitoral ainda vai perdurar o bolsonarismo e o lulismo, ou Bolsonaro e Lula. Então nós não podemos cometer erros, né? No sentido de que as oportunidades que tem para anunciar obras estruturantes, como é essa do Hospital Universitário, a gente coloque na mão dos nossos inimigos políticos. De jeito nenhum. É inadmissível. Manuel, independente de onde veio o anúncio, né, está feito e deve ser uma realidade aí em médio e longo prazo. O que você vê que Divinópolis, não só Divinópolis, eu acho que é importante frisar isso, que é uma obra de impacto regional, né? A gente está falando aí de quase 200 leitos divididos Sim. entre enfermaria e UTI, que vai ajudar, por exemplo, a desafogar a UPA, né? Que até ontem tinha mais de 50 pessoas aguardando, só de crianças eram 13 crianças, né? É um vazio assistencial que é uma realidade da macro-região oeste. Então, na sua visão, né, como que esse hospital vai ajudar a região? Olha, eu não tenho dúvida. Você falava em leitos, de fato são inicialmente 200, mas a capacidade do hospital é para ter até 500 leitos. A primeira etapa concluída, ela já vai dar um suporte para 200 leitos, 100% SUS. O Hospital São João de Deus hoje, que é o único que atende, dos 4 hospitais aqui da cidade, ele é o único que atende média e alta complexidade. A saúde primária, eu penso que com o hospital universitário
funcionando a todo vapor, contemplando 100% de SUS, o próprio município e os municípios da região vão estar, inclusive, com uma cobertura melhor para atendimento na saúde primária, nas UBS, os programas de saúde da família. Eu tenho certeza que a saúde, de um modo geral, vai melhorar muito. E eu não estou dizendo só na saúde curativa, na saúde preventiva, que é o que nós precisamos. Porque muitas vezes, hoje a UPA ela está superlotada, muitas vezes por falta da saúde preventiva, que deveria acontecer lá na ponta, né, nas UBSs, não só de Divinópolis, porque a UPA atende, inclusive, acaba atendendo outros municípios aqui da cidade também, quando tem processo de urgência e emergência. O próprio SAMU, quando faz um socorro, traz para onde? Para aqui, é a porta de entrada, né, é a UPA de Divinópolis, né? E a nossa luta, inclusive, vai ser para a construção e para implementação de uma segunda UPA, que o município tem condições. Nós estamos aí fazendo um movimento, em breve você vai ter notícias que nós, inclusive, com a direção nacional do nosso partido, nós vamos batalhar para que isso seja uma realidade aqui em Divinópolis. Mas você acha que sem leito não vai ser mais um problema a UPA, uma segunda UPA, porque não vai ter para onde enviar os pacientes? Pois é. Ou com uma atenção primária não resolutiva, né, só vai encher ainda mais a UPA? Olha só, o que hoje acontece, Amanda, a UPA, se você for hoje lá agora, como você falou, tem 13 crianças lá aguardando um leito, certo? Agora, a saúde preventiva, ela é fundamental acontecer na ponta. Não está acontecendo. Agora, se a gente não tem a saúde preventiva a contento, não só do município como da região, uma segunda UPA ela vai amenizar o sofrimento do povo, entendeu? Não vai ter superlotação. Pelo menos, é lógico que isso também não acontece de um dia para o outro. Né? O processo é lento, né, para que a gente consiga essa segunda UPA. E até lá eu imagino que outras alternativas para aumentar leitos hospitalares vai ter que acontecer. Porque você tem razão, sem leitos hospitalares pelo SUS, de fato, uma segunda UPA ficaria mais um gargalo ainda para ser resolvido. Isso é verdade. Tem algumas pautas em Divinópolis que eu até brinco, assim, a gente vai décadas acompanhando, o dia que tá fraco de pauta, a gente vai nela para poder escrever, e o hospital regional era uma dessas, né? É um assunto que agora a gente tem um andamento, um avanço, mas que esteve com obras paradas e que perdura aí por uma década, tudo isso. Você acredita que agora, né, com essa decisão que foi tomada, firmada ontem, e ainda há os trâmites burocráticos a serem seguidos, essa obra, esse hospital realmente vai funcionar? Ou você acha que ainda há um risco dele ser um elefante branco? Não, eu acredito que uma vez agora, a primeira tratativa que foi feita oficialmente com o ministro Camilo Santana, lógico que ainda vai ter que entrar o Ministério da Saúde na parceria, né, nesse processo todo. Eu acredito que não poderá jamais se tornar um elefante branco. Nas mãos do governo federal isso não vai ocorrer, certo? Até porque a EBSER é uma empresa muito responsável. A resolutividade do serviço da EBSER no Brasil tem comprovado isso. Graças a Deus, saiu da esfera da possibilidade de uma OS. Esse era o risco da organização social. E aí a gente iria perder o serviço do SUS, né? Então eu imagino que agora, com a EBSER continuando nas tratativas, junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde, não vai se tornar um elefante branco, com certeza. O que a gente espera é que o governo federal não minta mais uma vez, porque o secretário de Estado mentiu lá na presença do Camilo Santana, dizendo que a obra estava a todo vapor. É mentira dele. Se você for agora lá, ou amanhã cedo, você vai encontrar não mais do que 20 pessoas trabalhando lá no hospital regional. Quer dizer, e tem recurso para isso. O crime da Vale deu recurso para o governador, mais de 30 bilhões de reais, né? Então, a gente espera que essa obra, que
teria já várias vezes deputados, inclusive deputados federais da nossa cidade, já inauguraram quantas vezes esse hospital regional? É só chegar período eleitoral, as inaugurações acontecem, né? Do aeroporto é uma outra inauguração que eu vi várias vezes sendo inaugurado, só no papel, só na rede social, só no TikTok, né? Então eu espero que essa obra seja entregue o mais rápido possível, porque tem recurso, o governador não pode mentir, o secretário de Estado de Saúde não pode mentir, nem muito menos o prefeito, né, que também já foi lá fazer vários vídeos, e colocar lá no mínimo tem que ter de 100 a 200 trabalhadores, para que essa obra seja entregue em tempo hábil, para que a IBSER possa tomar as outras providências. E não se tornar elefante branco. Só para esclarecer, né, para quem está nos assistindo, a OAS seria a exemplo da gestão da UPA, tanto a que está no momento, como a anterior também. E agora vai ter essa mudança, onde o Cisurge vai assumir a gestão da UPA aqui de Divinópolis. E a previsão do governo do estado é que de inaugurar a parte, né, a construção até 2026, eles estão apostando aí em meados de 2026. Então, tem mais um tempo aí até que essa obra realmente seja concluída diante dessa previsão que foi dada pelo governo, né? Eu espero que seja antes, porque eu repito, Amanda, tem recurso disponível em caixa e é muito dinheiro, não é pouco não, é muito dinheiro. A gente está falando de 40 milhões só pro hospital, exatamente, né, Manuel? O dinheiro já garantido em caixa do governo do estado. Manuel, você acha que com essa decisão também existe aí uma possibilidade de expansão da UFSJ, um fortalecimento dela também? Com certeza. Lá, inclusive, expansão do ponto de vista físico. A professora Érica, ela é uma pessoa, assim, fantástica, tá? Aqui a gente tem que fazer uma ressalva particular. A professora Érica, a sua companheira vice, a professora Cristina, ambas são assim, trabalham dioturnamente, não tem feriado, não tem final de semana, para que o campus Dona Lindu, que Dona Lindu, para quem não sabe, é o nome da mãe do presidente Lula. Então, olha só, o presidente Lula tem um carinho todo especial. Se precisar aumentar o espaço físico, vai ser aumentado, até porque hoje os cursos de bioquímica, farmácia, enfermagem e medicina, eles foram ampliados, né? Lá no início, há 15 anos atrás, nós tínhamos pequenas turmas, hoje não, né? Hoje, todos os 4 cursos estão quase duplicando os formandos nessas turmas de medicina, bioquímica, farmácia e enfermagem, além de cursos de pós-graduação e mestrado e doutorado, já na área da saúde, lá na UFSJ, e um pleno vapor de pesquisas avançadas. Recentemente, a companheira Gleide Andrade conseguiu, através da FINEP, que é uma empresa do governo federal que financia projetos de inovação tecnológica, quase 4 milhões de reais para pesquisas em nível avançado de remédios, né? Então, é um lugar que ali tem um fomento grande de inovação, de estudo, de pesquisa científica muito grande. Amanda, então eu acredito que eu até sonho, não vou dizer nem campus, mas que a UFSJ seja uma universidade federal, seja desvinculada de São João del Rei. Né? Universidade Federal de Divinópolis? De Divinópolis, Universidade Federal de Divinópolis. Esse é um sonho e um projeto, inclusive, defendido já pela companheira Gleide Andrade. E eu tenho certeza que o presidente Lula terá o maior prazer em inaugurar aqui a Universidade Federal de Divinópolis, Universidade Federal Dona Lindu, de Divinópolis. Manuel, outro assunto também que veio essa semana, ganhou força, é o aeroporto que a Infraero vai assumir. Não é uma discussão de agora também, já é uma discussão aí já iniciada antes, lá por volta de 2019, já vinha essa conversa. Como que vocês veem, né, essa decisão também do governo federal em assumir esse aeroporto, que ainda está aí nessa toada do voo comercial, se a Azul volta, se a Azul não volta? Olha, eu lembro, inclusive, quando o aeroporto voltou a funcionar no governo Pimentel. Eu, inclusive, fiz algumas viagens pela empresa Azul, de Divinópolis ao aeroporto de Congonhas, Campinas, né?
E foi, assim, uma experiência fantástica naquela época. Não pagou caro, não? Não pagamos. Pra você ter uma ideia, era R$ 700, ou 590, alguma coisa assim. Muito barato. Mas depois fechou, não sei o que aconteceu, eu não tenho informações mais minuciosas sobre o que aconteceu. Na época, o que a gente ouvia falar, que o governo do estado tinha que depositar todo mês 180, 200 mil reais para a empresa, para ela manter os voos. Bom, terminou, não tendo mais os voos comerciais daqui, né? E depois começou as politicagens em cima do aeroporto, né? Vários deputados, vários políticos, eu pelo menos assisti várias inaugurações, mas só no papel, só no TikTok, né? Deputados, inclusive deputado federal da cidade, falando que o aeroporto ia começar a funcionar em breve. Isso foram várias vezes. Agora, só dependeu agora do governo federal. Infraero é uma empresa do governo federal. Vão ser 27 milhões já aplicados para as reformas necessárias para que aconteça de fato. Porque o aeroporto, Amanda, ele tem capacidade de abrigar ou aterrissagem, voos, não só comerciais, mas inclusive aeronaves de grande porte, né? Aeronaves de grande porte. Então, mas começando com os voos comerciais, que vai facilitar o desenvolvimento econômico da cidade e da região, os empresários, os comerciantes, os industriais que usam dessa facilidade de voos, né, para negócios, isso vai ser uma oportunidade de crescimento econômico para a nossa cidade, né? Mais uma vez, o mérito de quem que é? Não é de deputado, não é de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de ninguém. É do presidente Lula, que mais uma vez está determinado em ajudar a nossa cidade e a nossa região. São 27 milhões que vão ser investidos ali, de imediato. E um anúncio que também não teve aí a participação dos aliados, dos mais próximos do governo, né, Manuel? Sim, exatamente. É mais uma falha, né? Mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo assim com uma rapidez muito grande, né? Somos nós que temos que falar, e por isso que nós estamos aqui, para falar para a população, para explicar que os feitos do governo Lula, do governo Dilma, são fundamentais para a nossa cidade e a nossa região, né? Eu desafio mais uma vez aqui que me falem, né, obras e serviços ou ações estruturantes do governo Temer, o golpista que derrubou a Dilma, né, sem crime nenhum, e depois 4 anos de bolsonarismo. A única obra que o Bolsonaro fez foi a motociata, que ele invadiu a cidade com a motociata. Essa foi a grande obra que, inclusive, os políticos da cidade, que hoje são bolsonaristas, estiveram com ele. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Outro investimento do governo federal é o Minha Casa Minha Vida. O partido, ele vai acompanhar o desenvolvimento, a execução desse projeto para não cometer erros que ocorreram no passado, porque se a gente colocar aqui o que foi feito, né, principalmente com os moradores do Jardim Copacabana, foi uma covardia, né, Manuel? Eles colocaram eles num local distante, sem escola, sem posto de saúde, com transporte deficitário. O partido vai acompanhar para que esses erros não voltem a acontecer? Olha, Amanda, eu tenho aqui um relato, inclusive no modelo que nós temos no partido, nós temos um ícone no site do partido que chama Casa 13. Ali a gente acompanha todos os feitos, todas as ações, todos os serviços, as obras em todos os municípios do Brasil. E eu fiz questão de trazer aqui para você, né? Só no ano de 2023, o município recebeu quase 70 milhões para obras, ações e serviços. Do Bolsa Família, quase 10 mil famílias beneficiadas, né? Num valor médio de R$ 660. Né? No Farmácia Popular, 20 mil pessoas foram atendidas, com quase 20 mil medicamentos que foram entregues gratuitamente, né? Então, vamos chegar lá no Minha Casa Minha Vida. A Lei Paulo Gustavo, que teve aí uma possível irregularidade, que até hoje não se veio à tona
e com clareza, né, o que aconteceu de fato, o município recebeu quase 2 milhões de reais, quase 2 milhões de reais. Nos Mais Médicos, nós estávamos falando de saúde há pouco, já temos aqui 27 médicos do Mais Médicos em Divinópolis, atuando em Divinópolis, mais 27. Né? Do agronegócio, quase 2 milhões de investimento, da agricultura familiar, quase 1,5 milhão de investimento, e Minha Casa Minha Vida, já 84 famílias já foram beneficiadas com um investimento de quase 15 milhões o ano passado. E o governo do presidente Lula, o presidente Lula já fez um anúncio de mais quase 500 novas unidades habitacionais. Nós vamos acompanhar, sim, até porque a gente tem nos nossos conjuntos habitacionais muitas lideranças comunitárias, filiados e simpatizantes do nosso partido, que atuam, por exemplo, no Dom Cristiano, que atuam lá no Padre Eustáquio, no conjunto habitacional Padre Eustáquio, né? No Copacabana, a gente tem. Copacabana, de fato, você falou aí, um problema que na época do prefeito Vladimir Azevedo, foi feito um investimento lá do governo federal altíssimo, mas infelizmente estava ali com a infraestrutura garantida pelo recurso do governo federal e não foi feito na época. Né? E até hoje a população lá sofre com o esgoto que não é tratado. Vira e mexe, o esgoto sai pela rodovia fora, né? Aquele cheiro horroroso e as casas voltando, sendo supitadas pelo esgoto in natura, infelizmente. Os conjuntos habitacionais hoje, com o novo programa do Minha Casa Minha Vida, não será permitido ser construídas as novas residências sem a devida infraestrutura completa. Água, luz, esgoto, asfaltamento, saúde, transporte coletivo. Você já fez uma relação aí de investimentos que já houve do governo Lula até agora. Existem mais investimentos previstos e quero até citar um aqui já de antemão, que é a unidade médica especializada, como o nome correto não é esse. O Cisurge até que vai assumir, né? O Centro de Especialidades Médicas, na verdade. O Cisurge vai assumir e vão ser inicialmente 5 especialidades, que são aquelas que têm maior deficiência aqui na região, para fazer esse atendimento, que eu acho que até complementa sobre o que você falava aí, da deficiência da atenção especializada, da atenção primária também não resolutiva, porque se você tem o atendimento de especialistas, às vezes evita o agravamento. E hoje a gente tem fila aí de pessoas que esperam meses por um atendimento especializado, né, Manuel? Então, além desse, tem algum outro investimento previsto para Divinópolis e para a região? Tem. Bom, aí vamos falar do Hospital São João de Deus. Mais uma vez, o mérito da companheira Gleide Andrade, que naturalmente eu falo. A Gleide é apenas uma ponte. Na verdade, o mérito é do presidente Lula. Não é nem do ministro, da Anísia, ou do Camilo Santana, ou de outro ministro qualquer, né? É do presidente Lula e tem pessoas que intermediam. E a Gleide, nesse caso, eu sou testemunha porque o novo acelerador linear do serviço de radioterapia, um dos equipamentos mais modernos que o Hospital São João de Deus vai receber, antes previsto na ordem de 8 milhões, o próprio hospital refez o pedido, solicitando um aparelho mais moderno, com outros equipamentos adicionais, que vão ter uma resolutividade melhor, menos sacrifício para os pacientes oncológicos, né? Para você ter uma ideia, o aparelho que hoje tem lá, às vezes precisa ter 10, 20 sessões de quimioterapia, de radioterapia. Esse novo aparelho, com 2, 3 sessões, a pessoa está curada. E o sofrimento é muito menor. Né? Isso é o mérito da companheira Gleide. Isso ocorreu quando eu recebi a homenagem de cidadão honorário, Amanda, por incrível que pareça. Eu estava lá, ao final, o doutor André foi me cumprimentar, apresentado pelo companheiro Renato Ferreira, e ali ele pediu uma audiência que iria para Brasília, resolver umas demandas do hospital. Isso foi numa quinta-feira.
eu disse para ele simplesmente, olha, eu só tenho contato da companheira Gleide Andrade, ele nem sabia quem que era, não tinha nem ideia de quem que era, mas ele aceitou e eu fiz o contato com a companheira Gleide na sexta-feira, na segunda-feira ele chegou em Brasília, na terça ele estava sendo atendido pela Gleide e à tarde eles estavam já no Ministério da Saúde. E foi a partir dali, daquela sementinha, que o novo acelerador linear aconteceu, né? Além disso, a companheira Gleide fez mais um investimento lá, de uma verba que estava no Ministério da Saúde, né, de 5 milhões de reais para fazer reparos e reformas na ala do SUS do hospital, que de fato é necessário. Os pacientes do SUS precisam ser melhor atendidos, né, ter um espaço adequado, né, não só para os pacientes, mas para os seus familiares que vão lá visitar, que vão estar lá como acompanhantes, né? E isso está sendo investido lá, 5 milhões de reais. E vai ter novidade aí, mais ainda para a área da saúde. Mas isso eu não posso comentar ainda, vou deixar para a companheira Gleide fazer o anúncio em breve, né? Dá um spoiler para a gente, antecipa um pouquinho. É na área da saúde, tá? É na área da saúde, é algo assim que talvez seja o presente para o hospital que vai completar 56 anos, no dia 1º de junho, aniversário da cidade, que completa 112 anos, né? Isso. Falha a memória, 112 anos. Então vai ter um presentão aí na área da saúde, se Deus quiser. Manoel, e com esses investimentos todos aí, existe uma possibilidade do Lula desembarcar aqui em Divinópolis, ou algum ministro, nos próximos meses? Olha, Amanda, você fala algo que é o nosso sonho, né? Eu já tive a honra de ter o presidente Lula aqui, quando ele foi candidato à reeleição, e foi um momento, assim, fantástico, né? E a companheira Gleide, de novo, citou a companheira porque é a nossa referência aqui na cidade e na nossa região, né? Ela tem sido parceira de toda hora, não mede esforço, né, para batalhar para os investimentos acontecerem, né? E não é só para Divinópolis, né? Agora mesmo, na área da saúde agora, conseguiu trazer mais 2 UBS para Carmo do Cajuru. O dinheiro já está depositado na conta lá do prefeito do Edson Vilela, não é isso? O Instituto aqui federal em Bom Despacho, mais uma ação da Gleide, né? Enfim, essas ações e tudo demonstra que a Gleide tem um carinho especial por Divinópolis e pela região. E se tem alguém que pode trazer o presidente Lula, chama-se Gleide Andrade. E você pode ter certeza. Isso está no radar dela, viu? Tá no farol que ela ilumina, está ali. O presidente Lula vem em Divinópolis, né? E quem sabe anunciar aí lá na UFSJ alguma coisa mais significativa para a nossa cidade e região. Pode ter certeza. Olha, agora mudando de pauta, mas está dentro aí do assunto, são as eleições desse ano. Como que está a organização do partido? Vai ter um nome próprio? Bom, a nível majoritário ainda a gente não definiu. Nós temos aí algumas conversas que foram feitas inicialmente na federação com os 3 partidos, né? Nós não podemos avançar devido a algumas situações assim mais específicas dos partidos, mas nada assim de grande relevância que não seja possível ser, vamos dizer, contornada para que a gente possa, inclusive, trabalhar em conjunto. PT, PV e PCdoB, a nível majoritário. O PT, como o PCdoB e o PV, tem autonomia para discutir essa questão da majoritária. Nós poderíamos até indicar, só que os 3 partidos, até o momento, não têm indicação, nem o PV, nem o PCdoB, apesar que os 2 já têm uma tendência em apoio a Laís Soares, do PSD. Até declarado exato. A Laís, que não é da federação, né, do PSD, que está na base aliada do governo federal, né? Bom, isso é uma questão. A outra é que nós, independente de não termos ainda uma oposição oficial, porque nós temos um calendário a ser cumprido, sabe, Amanda? O PT tem um calendário, é um partido organizado, né? A gente tem um calendário que ele coloca para nós algumas situações que a gente não pode ultrapassar, né? Dentre elas é o nosso encontro municipal. Ainda nós não marcamos o nosso encontro municipal. É no encontro municipal
do PT, que a gente decide a nossa tática e estratégia de campanha política, campanha eleitoral. O que nós temos feito é fortalecer a nossa chapa de candidatos proporcional, que a gente chama de candidatos à vereança, à Câmara Municipal. Nós temos 8 candidatos, 8 pré-candidatos, né? Todos eles com condições suficientes, com trabalho fantástico a nível comunitário, a nível de educação, a nível de entidades não governamentais, todos eles engajados em algum movimento da nossa cidade, né? E nós temos 8 pré-candidatos, 8, né? A Sidneia, por exemplo, que é liderança comunitária lá do bairro Copacabana, a professora Thay, que é liderança do movimento negro, né, do movimento de combate ao racismo, professora do Educafro, a companheira Maria Helena, que foi candidata a prefeita, hoje educadora, né? Depois vem os homens, né? O Vitor Costa, que é um jovem fantástico e está fazendo um trabalho bonito na área da juventude, do LGBTQIA+, é uma pessoa que tem uma experiência grande. Depois vem o engenheiro, que é o Marlúcio, lá da região do Belvedere, um militante também de igreja, do movimento comunitário. O Luciano do Pio, que trabalha lá na região do Interlagos, né? Aquela região. Que já foi vereador. Não, é Eu não. O irmão. O Juliano do Pio, que foi vereador. O Luciano, irmão do Juliano, que foi até vereador nosso, né? Mas o Luciano tem um movimento forte comunitário lá, né? Depois nós temos também o Renato Ferreira, que hoje já foi vereador, hoje trabalha no Hospital São João de Deus, faz um trabalho fantástico na área da saúde, né? A pessoa que tem uma experiência, já passou pela Câmara Municipal, né? Nós tínhamos também um outro companheiro que deixou de ser candidato para apoiar a professora Thay, que é o Marcelinho, policial civil aposentado, né? Do movimento de combate ao racismo, uma pessoa fantástica também, mas está deixando a vaga para apoiar a professora Thay. Então, essa é a nossa equipe, né? Acho que eu não esqueci de ninguém. Tá. Nós temos o presidente do Sintran, o Marco Aurélio, que inclusive também é nosso candidato, uma pessoa fantástica, está fazendo um trabalho brilhante à frente o maior sindicato, aliás, dos servidores municipais aqui da cidade e da região centro-oeste. Então, essa é a nossa equipe, né, de candidatos a vereador. Estamos firmando. Temos um acordo com o PV desde o ano passado, que são 18 candidatos, certo? Então, o acordo que foi firmado com a presença nossa é que o PT teria 8 candidatos, o PV 8 e o PCdoB 2, totalizando 18 candidatos. E nós temos a esperança que a gente vai eleger aí de 2 a 3 vereadores, viu, Amanda? Pode ter certeza, se Deus quiser. Dentro dessa sua explicação, 2 perguntas, Manuel. Uma sobre essa questão de seguir o calendário, de aguardar o encontro municipal. Você acha que isso não tumultua um pouco mais o processo, ao invés de já fortalecer o nome de uma candidatura, né, na disputa para a eleição, ao invés de protelar a decisão e esse nome? Olha, nós já fizemos uma conversa boa com o ex-deputado federal Jaime Martins, que hoje está no PSB, B de bola, né, Partido Socialista Brasileiro, né? Quem diria, né, o Jaime Martins virar socialista, né? Está lá no PSB, nós conversamos com ele. Fomos à casa dele, no escritório dele, foi uma conversa muito produtiva, uma pessoa que tem uma experiência vastíssima da política, né? Já foi candidato várias vezes, deputado 6 vezes, deputado federal 6 vezes, tivemos uma boa conversa com ele. E recentemente ele fez uma entrevista já participando como pré-candidato, né? Fizemos uma conversa também boa, de boa qualidade, com a Laís Soares, presidenta do PSD Mulher, do estado de Minas Gerais, presidenta aqui do PSD municipal. Fizemos uma conversa muito significativa com ela. Nós pedimos para ambos, tanto o Jaime como para a Laís, que fornecesse para nós qual é a sua proposta de governo, seu programa de governo. Para nós do PT, não dá para a gente ir apenas pelo adesismo, né?
Ah, nós vamos porque a pesquisa indica que o fulano está na frente do Beltrano. Não, nós não trabalhamos com isso. Nós queremos um projeto para a cidade, né, e nesse projeto tem que ter um programa bem delineado, bem desenhado, compartilhado conosco. Aliás, nós, o PT, desde o início do ano passado, do ano de 2023, nós fizemos essa proposta para a federação, que nós fôssemos construindo um programa de governo primeiro, para depois chegar nos nomes. Porque não adianta a gente ter um nome hoje e se a gente vai ter um programa de governo que a pessoa não vai assumir. Ou se vai assumir de brincadeira e depois eleito vai dar as costas para nós. Nós não queremos uma candidatura majoritária que não assuma de fato um programa de governo que seja construído conosco. Com a participação nossa, pelo menos. A outra pergunta já é relacionada à chapa proporcional de vereadores. Você citou um acordo que tem com o PV, mas ao que parece existe uma regra de proporcionalidade a ser seguida e nesse caso o PT teria menos candidato. O PT está disposto a abrir mão dessas outras candidaturas? Amanda, pois é, a regra existe, só que para além da regra, os acordos políticos também existem. E em política, muitas vezes, o acordo político vale mais do que a regra. Entendeu? Porque uma coisa é você ter um acordo político, numa tratativa, numa discussão serena, tranquila, fazermos ou firmarmos um acordo. É muito mais, vamos dizer, honesto da nossa parte e da parte de qualquer outra entidade partidária, outra agremiação partidária, firmar acordos. E nós fizemos um acordo, né? Que o PT teria 8 candidatos, o PV 8 candidatos, o PCdoB 2 candidatos. A regra fala que o partido que tivesse mais votos em 2020 teria uma proporção maior de candidatos. É a regra. Só que a gente quer, além da regra, o acordo que foi firmado entre nós, entendeu? Esse é o nosso propósito. Nós não queremos mais do que o acordo feito, do que o acordo firmado com o PV e o PCdoB, né? Isso que a gente quer, apenas isso. E nós temos, inclusive, condições de demonstrar na prática que a nossa chapa, o pessoal está trabalhando desde o ano passado como pré-candidatos. Esses nomes que eu citei, todos eles diariamente estão trabalhando lá no seu bairro, no seu local de trabalho, na sua entidade de organização social ou sindical, né? Atuando como pré-candidato. Não pode pedir voto, mas estão atuando assim quase que o tempo todo. Ou seja, seria mais viável para atingir aí 2, 3 cadeiras? Exatamente, exatamente, Amanda. Porque a nossa chapa, a gente não tem clareza qual será a chapa do PV. Do PCdoB a gente tem os 2 nomes, né, que o PCdoB apresenta, que são conhecidos. Mas do PV, além do vereador Rodson, que é o presidente, a gente não tem ideia de quais seriam os outros candidatos, os outros pré-candidatos. Mas o que nós temos certeza é dos nossos. A gente sabe do potencial dos nossos candidatos. Não dá para outra pessoa dizer assim, o candidato X do seu partido não tem a experiência, não foi testado ou não tem a votação que a gente precisa. Isso a gente não vai aceitar, porque a gente é que conhece. E é por isso que eles são pré-candidatos nossos. Se não fosse por isso, não seriam. Manuel, a gente chegou ao fim. Quero te agradecer a sua presença aqui. Tem alguma coisa que você acha que é importante colocar que a gente não falou? Olha, o importante é a gente agradecer também a você, aos seus ouvintes e telespectadores, né, pelos navegadores aí pela internet, pelo seu programa, né, e dizer o seguinte: nós estamos agora envolvidos numa ação popular na área da saúde. Em breve a gente vai ter aí também novidade, né, relacionado a isso, porque nós não podemos ficar de braços cruzados, né, vendo tudo isso acontecendo aqui na cidade, sobretudo na área da saúde. E esse é mais um movimento nosso, do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa, de fato, resgatar a dignidade do nosso povo e, sobretudo, o atendimento que eles merecem na área da saúde pública.
em Divinópolis. O que seria essa ação popular judicial, movimento? É um movimento que a gente vai fazer. Ainda é cedo para mim detalhar para você, mas em breve você terá ele todo explicadinho, né? Nós poderemos voltar aqui com entrevista só sobre esse assunto, tá bom? Ok, obrigada pela participação, Manel. E vocês já sabem, mais informações no portal gerais.com, e agradeço também a presença de quem nos acompanhou ao vivo pelo Instagram.